Olha, é muito cansativo viver a história, né? A história que a gente estuda é a história que já passou, já decantou, os vencedores estão estabelecidos, as análises acabam sendo mais sóbrias. Quando a gente vive a história, as análises são mais passionais. A chance da gente errar é enorme, mas tem fatos que são tão claros que fica difícil também ter uma opinião muito dissidente daquela que parece óbvia. Por exemplo, é senso comum que toda guerra é uma tragédia que deveria ser evitada pela diplomacia. Mas quando um míssil americano atinge uma base nuclear iraniana, isso não é só uma resposta militar. É uma declaração de que a guerra no Oriente Médio não é só de Israel, ela é do Ocidente também. É uma disputa terrível entre a civilização e a barbárie, entre quem defende a vida e quem transforma a criança em escudo humano. É por isso que morrem menos israelenses quando o regime teocrático do Irã manda mísseis para Tel Aviv. Porque Israel protege seus cidadãos e, diferente dos seus vizinhos, prefere que eles não morram para fazer propaganda. A diferença é que agora os Estados Unidos finalmente abandonaram o discurso da distância meio cínica e entraram no tabuleiro com clareza, dizendo que o Irã é o maior vetor de instabilidade no planeta. Quem diz isso não sou eu e nem são só os Estados Unidos, são os líderes das maiores democracias do planeta. É bom a gente saber disso antes de repetir frases sobre a escalada da violência como se todo mundo tivesse a mesma culpa. Aqui no Brasil, claro, a coisa ainda funciona no piloto automático ideológico. O governo, que não consegue chamar o Hamas de terrorista, condena com veemência os ataques americanos ao Irã. Não condena o enriquecimento ilegal de urânio do país, nem o financiamento do terror que ele promove. Mas condena os Estados Unidos munido daquele anti-americanismo tosco que é praxis de quem já abandonou seus princípios. Claro que tem risco envolvido, muito risco. Esse ataque pode gerar retaliações violentas, traz ainda mais instabilidade para a região e também para o mundo. Afinal de contas, o regime iraniano já disse que todo americano agora é um alvo potencial. Mas sabe o que é mais perigoso que uma usina bombardeada? É uma usina nuclear nas mãos de um regime que não respeita a vida. Um regime que, se pudesse, usaria armas nucleares sem nenhum constrangimento. Um regime que apedreja mulheres, que assassina minorias e promete varreduras contra países inteiros. O movimento dos Estados Unidos protege o Ocidente não só de um ataque. É uma tentativa de proteger o século XXI de voltar à Idade Média. E quem acha que ninguém deveria se meter nisso, talvez não tenha entendido ainda que nessa guerra a neutralidade é uma escolha a favor do terror. O resto é meio que conversa para camuflar covardia. O presidente Trump, depois dos ataques do final de semana, Gabriel, especulou sobre a mudança de regime no Irã. Aliás, os Estados Unidos em vários momentos conseguiram mudar regimes no Oriente Médio. Neste caso, um regime que já está há 45 anos enraizado no poder, em todas as estruturas. Qual, na tua avaliação, a chance real disso acontecer? Eu acho muito pouco provável, Leandro, que isso aconteça, apesar da gente ter visto, né, desde o ataque, um número enorme de iranianos endossando a ação dos Estados Unidos e pedindo a libertação do Irã, principalmente os iranianos refugiados fora, né, do Irã. Eu acho que é muito pouco provável, como tu falou, é um regime que está aí desde 79, que já está completamente absorvido tanto pela sociedade iraniana quanto pelo sistema, pelo funcionamento do país. Seria uma grande notícia se o regime dos ayatolás caísse, mas eu acho isso muito pouco provável. O que eu acho que deve acontecer agora é um recrudescimento das tensões. O Irã não vai retalhar como diz que vai retalhar, eu imagino, mas a gente só pode esperar, né? Na semana passada o Trump disse que só ia decidir se atacava ou não daqui 15 dias, não levou nem 3. Ele falou 2 semanas e deu 2 dias, inclusive fazendo aí mandando avião por um lado e chegando do outro com os aviões do ataque do final de semana.